Boa tarde, nós somos Rádio Inquieta, este é o programa Pontapé de Saída, o treinador. E nós viemos de Guimarães a Chaves, uma razão importante, conversar com Vítor Campelos, um vimaranense que está a fazer furor nesta segunda liga. E a minha primeira conversa com Vítor Campelos vai começar por o futebol, vamos lá mais para a frente. Vamos começar pelo Vítor Campelos, treinador, que começa em Cerzedelo, começa por baixo, queimou etapas e nesta altura temos um Vítor Campelos que inclusive ganha 2 vezes consecutivas o prémio de melhor treinador da segunda liga. Vítor, fala-nos um bocadinho o que é que foi o seu trajeto e como é que consegue chegar aqui. Antes de mais, bem-vindos a Chaves. É uma cidade que, pelo que deu para perceber desde que cá estou, é uma cidade que recebe bem. Até tenho sentido grande reciprocidade e uma ligação forte entre Chaves e Guimarães, porque sinto que as pessoas, quer de Chaves, quer de Guimarães, têm uma admiração recíproca uns pelos outros e por isso é uma cidade em que eu sinto que fui bem acolhido e também por isso queria-vos dar as boas-vindas. Relativamente ao treinador Vítor Campelos, ainda antes do Cerzedelo, tive uma passagem pelo Regil, de uma equipa da AF do Porto, e a minha entrada no futebol até foi curiosa, e isto falo relativamente ao treinador, porque foi uma catadupa de situações que se foram encaixando ao longo do tempo, que eu posso rapidamente contar. Eu joguei futebol nas camadas jovens do Vitória, depois no Júnior joguei no Vizela e fiz um ano na segunda divisão. Nesse ano andava no 12º ano e então, como queria ser jogador e queria estar ligado ao futebol, comecei a faltar algumas aulas e então o 12º ano não correu muito bem e o meu pai disse que o futebol tinha que acabar, que tinha que me dedicar aos estudos. Nessa altura comecei a jogar no Cerzedelo, na altura era distrital, e fui para a faculdade. A uma determinada altura eu estava já a treinar, tinha deixado de jogar já futebol, estava só na faculdade e dava umas aulas num ginásio, e há o Sr. Manuel Miranda, que é um treinador de Guimarães, que todos bem conhecemos, há uma determinada altura que para à porta da minha casa para falar com o meu pai sobre um assunto qualquer, e nessa altura eu já estava na faculdade e precisava fazer um estágio, e as coisas estavam sem caminhar, ou para fazer um estágio na formação do Vitória ou do Vizela. E nessa altura o Sr. Manuel Miranda ia ter uma reunião com o presidente do Regilde, e coincidência para a porta da minha casa e disse, vou ter uma reunião agora com o presidente do Regilde, e eu disse, olha, eu também estou agora na opção de futebol, vou precisar fazer um estágio, eu vou aqui para o Vitória ou para o Vizela, e ele naquele momento lançou-me um repto, olha, porque é que não vais comigo para o Regilde? E eu pensei e acabei por aceitar ir com o Sr. Manuel Miranda para o Regilde. Então a minha primeira aventura enquanto elemento de uma equipa técnica foi com o Sr. Manuel Miranda no Regilde. Passado 11 jornadas ou coisa do género, as coisas até estavam a correr muito bem, porque estávamos em segundo lugar no campeonato atrás do Tirsense, mas a direção gostava de um estilo de liderança diferente, até porque o Sr. Miranda é uma pessoa excepcional e não era uma pessoa de muitos palavrões e não era algo que se identificasse muito com a direção, e então decidiram prescindir do serviço Manuel Miranda quando estávamos muito bem posicionados. E o presidente ligou-me a dizer que queria-me duplicar o ordenado para eu ficar lá, o professor, queremos duplicar o ordenado, você fica aqui, e eu disse não, eu vim para aqui com o Sr. Miranda, não era por dinheiro nenhum no mundo que eu deixava, e por isso abandonei. Nessa altura, e como já tinha jogado há alguns anos no Cerzedelo, e as pessoas tinham alguma admiração por mim, na altura o Padre Antunes e o Zé Mota, ligaram-me e perguntaram, Vítor, na próxima época gostava-me que tu viesse aqui para o Cerzedelo, que fosses, tu também já és licenciado em Educação Física, ou estás a acabar o curso, queremos que fosse o adjunto da casa, também da parte de Educação Física, e eu disse, pronto, lá mais para a frente a gente depois vê e falamos isso. E recordo-me que nesse período, e eu também sou amigo do Sr. João Fernandes, o Serginho, na altura acho que o Trocatense estava para subir de divisão e tinha uma altura que era um mês, que era ali para disputar a subida de divisão, e ainda fui ali
ajudar o ser João Fernando a fazer uns treinos, e então chegou ao fim da época e ligaram-me do Cerzadelo para confirmar a minha ida para lá, e eu perguntei quem é que era o treinador, e eles ainda estavam a pensar e tal, e não tinham nada definido, e eu falei, e porquê é que vocês não levam o Sr. Manuel Miranda? Pá, vocês vão gostar e tal. Pronto, e foi isso que aconteceu. O Sr. Manuel Miranda foi para o Cerzadelo, eu também fui com ele, estivemos lá 2 anos, e durante esse período eu estou em Guimarães, que eu vivo em Guimarães. Um amigo meu, que é o António Pedro, que até era o responsável do polo aquático, também fez faculdade de Educação Física, e era do tempo do Zé Gomes na faculdade. E o Zé Gomes sempre gostou de Guimarães, porque tinham o tio ou o avô tinha umas quintas para a zona de Santo Trocato, sempre gostou de Guimarães, e na infância dele, quando era o verão, nessa altura de verão, vinha para as quintas do avô ou do tio lá em Guimarães. E tinha feito faculdade com o António Pedro. O António Pedro Magalhães. Uma altura estava com o António Pedro a tomar um café, e ali perto de minha casa, e o Zé Gomes é criador de cães Rottweiler, então foi levar um cão dele ao veterinário que era por baixo da minha casa. O António Pedro apresentou-nos, eu fiquei a conhecer o Zé Gomes, e pronto, ficámos ali com uma ligeira amizade. Pronto, isto para ir fazendo já o ponto da situação mais à frente. Entretanto, o Zé Gomes nessa altura estava adjunto do Álvaro Magalhães, creio, no Gil Vicente, e o António Pedro disse, este meu amigo também está no Cerzadelo, pronto, e falámos ali um bocadinho de futebol, e as coisas foram andando. Passado 2 anos do Cerzadelo, o Cerzadelo trocou de treinador, ou melhor, o Sr. Miranda não ia ficar lá no Cerzadelo, e o Padre Antunes perguntou-me, e agora treinador? E eu, durante essa altura, fui dar aulas para o colégio fui dar aulas para Adão Sancho, no meu último ano de faculdade, fui dar aulas para Adão Sancho, e na Adão Sancho perguntámos à orientadora do curso onde é que se podia ir almoçar, e então ela dizia-me que o grupo de Educação Física, os professores de Educação Física, costumam ir almoçar sempre a um restaurante, a uma tasquinha que ficava ao lado lá da secundária, que era do pai do Vítor Paneira. Então nós estávamos lá a almoçar, o Paneira nessa altura jogava na Académica e vinha todos os dias e falávamos de futebol, ele e eu e os colegas de Educação Física, a orientadora do curso, e ele disse, um dia que eu vá treinar, você ainda vem trabalhar comigo. E eu disse, o futebol nunca se sabe, tudo pode acontecer. Pronto. Entretanto, como eu disse, a direção decide trocar de treinador, o Sr. Miranda. Naquela altura não senti que o Sr. Miranda tivesse muita vontade também de continuar, e o Cerzadelo andava à procura de um treinador e decidiu ligar ao Vítor Paneira a ver se queria ir treinar o Cerzadelo. E pronto, a primeira equipa que o Vítor Paneira acabou por treinar foi o Cerzadelo, e eu também estava lá com ele. À 10ª jornada, coisa do género, as coisas não estavam a correr muito bem, o Vítor Paneira saiu e foi para o Ribeirão, e eu nessa altura acompanhei o Vítor Paneira para o Ribeirão, e nesse mesmo momento já o Zé Gomes estava no Benfica, adjunto do Tony, depois do Josualdo e do Camacho, e durante esse tempo fomos falando a miúdo. Já quase no fim da época do Ribeirão, há um senhor, que é o senhor José António, que é um roupeiro do Benfica, que vive em Amares, mas quando o Benfica vem jogar ao Norte, ele vai sempre ter aos estádios e ajuda o roupeiro que vem de Lisboa a pôr os equipamentos dos jogadores, quando o Benfica joga cá no Norte. E ele, como tinha uma ligação ao Vítor Paneira do tempo do Benfica, por vezes ia ver alguns treinos do Ribeirão. E num determinado treino ele vira-se para mim e diz, professor, então o seu amigo Zé Gomes vai treinar o Passos de Ferreira. E eu disse, não sei, por acaso já não falo com ele há algum tempo. Mas ele vai treinar o Passos de Ferreira, vai sair do Benfica. Eu disse, não sei, que já por acaso já não falo com ele há algum tempo. Passado uns dias o Zé Gomes liga-me e eu disse, amigo, parabéns, já ouvi dizer que vais treinar o Passos de Ferreira. E ele disse, vamos, eu estou-te a ligar porque eu gostava que tu viesses comigo. E pronto, eu falei com o Vítor Paneira, ele compreendeu que ia para a Primeira Liga e deu-me força, e foi aí que começou o meu périplo como mais adjunto, neste caso na primeira Liga. Estivemos no Passos Ferreira, depois fomos para o Aves, do Aves para o Leixões, do Leixões para a União de Leiria, depois para o Moreirense e depois de novo para o Aves. E nessa altura o Josualdo Ferreira faz um convite ao Zé Gomes para ser adjunto dele no Porto. E então o Zé Gomes saiu nessa altura e foi para adjunto do Josualdo Ferreira no Porto. E nesse momento eu que tinha abdicado de tudo, da escola, dar aulas, porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável, ainda quando andava na faculdade, eu ia para a faculdade de manhã, saía de casa às 6h30 para ir para a faculdade, depois tinha a preocupação de vir rápido e ia dar aulas para o colégio
atrás da igreja de São Walter, que era um colégio de freiras, e eu dava lá aulas. Depois saía desse colégio, ia trabalhar para o ginásio das piscinas do multiusos, saía do ginásio das piscinas do multiusos e ia para o Serjadelo. Por isso o meu dia começava às 7, só acabava à meia-noite, só que eu naquela altura agarrava-me a tudo, porque eu não sabia se ia dar futebol, se ia dar escola, o que é que ia dar, e por isso eu sempre fui muito dedicado a isso. E quando o Zé Gomes vai para o Porto, eu fiquei um bocado indeciso do que é que haveria de fazer. Coincidência, passado, sei lá, uma semana mais ou menos, o Zé Gomes ligou-me a dizer que o Tony ia-me ligar, porque o Tony precisava de um adjunto para ir para a Arábia, e então o Tony ligou-me a convidar-me para ir para a Arábia Saudita. Foi nesse momento que eu fui para a Arábia Saudita a primeira vez, depois estive com o Tony na Arábia Saudita, depois fomos para os Emirados, voltámos à Arábia Saudita, depois fomos para o Irão. E na altura que estávamos no Irão, no Tractor, e em dezembro estávamos em segundo lugar, a um ponto do Steglal, o Zé Gomes volta a treinador principal no Videoton na Hungria, e então ligou-me a saber, quase certeza que a minha resposta seria que naquele momento não poderia ir, porque não ia abandonar o Tony a meio da época, mas ligou-me a convidar-me para ir para o Videoton, para adjunto dele, e eu disse-lhe que naquela altura não poderia abandonar o Tony, porque estávamos a meio do campeonato, e nesse momento o Tony começou a incentivar-me para ser treinador principal, que eu tinha jeito, que ele um dia destes ia acabar de treinar, que eu tinha jeito, tinha que me preparar. E pronto, fui-me preparando para ser treinador principal. No fim da época, lá no Irão, acabei por tirar o 4º nível. O Zé Gomes está no Videoton na Hungria como treinador da equipa principal e diz-me que na equipa B do Videoton estão a fazer entrevistas a alguns treinadores para treinar a equipa B, mas que queriam alguém que tivesse o 4º nível. E eu enviei para lá o meu currículo para o Videoton. Entretanto fui a uma entrevista, tinha uns treinadores espanhóis, outros italianos, e pronto, fui eu escolhido. Tive uma época no Videoton, numa época muito boa, enriquecedora. Eu era estava sozinho na altura, só tinha adjuntos húngaros, por isso foi também uma experiência enriquecedora. E no fim da época vim para Portugal, eu queria regressar a Portugal. Recebi um convite do Trofense, fui o 4º treinador de 5 numa época muito difícil, e nessa altura, quando estávamos no Trofense, fomos jogar ao Vitória. E recordo-me que o presidente nessa altura era o Sr. Júlio Mendes, o engenheiro Júlio Mendes, soube que nós todos os elementos da equipa técnica éramos todos sócios do Vitória. Então ele teve curiosidade e na altura desceu ao balneário no fim do jogo e falou um pouco comigo, a conhecer-me, onde é que eu tinha estado, qual eram as minhas habilitações, e pronto, e estabelecemos ali uma certa ligação. No fim da época, o Armando Evangelista é convidado para subir à equipa principal e eu recebi um convite do engenheiro Júlio Mendes para treinar a equipa B. Como é óbvio, fiquei muito satisfeito. Creio que fizemos 3 anos fantásticos enquanto estivemos lá no Vitória, que creio que fizemos, porque eu falo sempre em nome da minha equipa técnica. Depois disso, sentimos que estávamos preparados para abraçar um projeto da Primeira Liga, e o que é facto que, passada uma época, entramos no Moreirense, com 14 jornadas, tínhamos 17 pontos, na altura estávamos a 2 pontos da Liga Europa, e após uma vitória em casa, ou mais uma vitória em casa, acabaram por prescindir dos nossos serviços. Creio que nessa altura, se tivéssemos tido a oportunidade de dar continuidade ao trabalho que estávamos a fazer, íamos acabar muito bem a época, e se calhar nessa altura tínhamos aberto portas para clubes em Portugal e do estrangeiro de maior nomeada. Não foi isso que aconteceu, mas acabámos por receber um convite de uma equipa da Arábia Saudita que estava prestes a jogar a Liga dos Campeões, e então decidimos... Mas uma altura muito difícil, uma altura do Covid. Sim, nessa altura o Covid ainda não tinha aparecido, e quando chegámos lá acabámos muito bem o campeonato. Na Liga dos Campeões estávamos, a primeira vez que o Taun estava a jogar na Liga dos Campeões, era muito inexperiente e era a primeira participação. Estávamos em primeiro lugar na fase de grupos com equipas fortíssimas, como o do Ail, o campeão do Qatar, ou o Sharjah, o campeão dos Emirados, e depois aconteceu a pandemia. Após a pandemia regressamos, mas não tínhamos jogadores, porque houve aquela situação que foi o fim da época e muitos jogadores abandonaram o clube, e foi um momento difícil.
e pronto, e regressamos a Portugal. Entretanto surgiu o convite do Chaves, eu também queria ficar em Portugal naquela altura e estamos cá até este momento. O Vítor falou há bocado do Zé Gomes, do Vítor Paneira, do Tony, muitos treinadores consagrados, seus amigos, seus conhecidos, mas o futebol não se faz só de conhecidos, é preciso competência. E o Vítor, se está nesta posição que está hoje em dia, é muito por aquilo que vale o Vítor e não por aquilo que foram os seus treinadores que trabalhou. Aqui um misto, como é óbvio, porque as oportunidades, quando surgem, nós temos que agarrá-las, e eu sinto que quando elas surgiram, não só eu, como a minha equipa técnica, trabalhamos muito para agarrar as oportunidades, mas eu tenho que ser sincero e tenho que ter a humildade de dizer que se calhar Deus, em determinados momentos da minha carreira, foi encaminhando as coisas para que elas fossem acontecendo e que me ajudassem a estar aqui. Por isso, eu só tenho que agradecer a todos os treinadores com quem eu trabalhei desde o início, desde o Sr. Miranda, o Paneira, o Zé Gomes, o Tony, foram pessoas que foram fundamentais no percurso e na pessoa e no treinador que eu sou hoje, mas como é óbvio, as oportunidades surgem e nós temos que trabalhar muito, mesmo muito, se queremos consolidar o nosso lugar e se somos ambiciosos para querermos sempre ter oportunidades em clubes de maior nomeada. O Vítor, não pondo os outros treinadores de lado, mas destacando um que me parece que é o mais curioso de todos, conta-nos quem é que é o Tony. O Tony foi uma pessoa que eu conheci já numa fase da carreira dele, já com uma certa idade. Era uma pessoa muito experiente, foi uma pessoa que eu aprendi muito com situações de resolução de problemas, de liderança, porque era uma pessoa muito experiente. O Tony foi campeão muitas vezes no Benfica, treinou o Bordeaux, treinou o Sevilha, treinou a seleção dos Emirados, treinou o Al Ahly do Egito, por isso é uma pessoa muito experiente. É uma pessoa que me considera quase como, e mesmo a esposa dele, como quase um filho, porque a ligação que tivemos durante os anos que vivemos, vários anos juntos enquanto estávamos a trabalhar, e por isso foi uma pessoa que me deu a oportunidade de pôr em prática muitas das coisas que eu tinha aprendido também com os outros treinadores e que me dava sempre bons conselhos. Por isso, tanto o Tony, é certo que o Tony, no meio destes todos, é quem tem o nome maior e aprendi muito com ele, mas também o Sr. Miranda aprendi muito, com o Paneira aprendi muito e com o Zé Gomes também aprendi muito. 3 épocas no Vitória, por si passaram inúmeros jogadores, mas há 3 jogadores que eu tenho alguma curiosidade para ouvir a sua opinião: Pedro Henriques, Tapsoba e Rafinha. O Tapsoba, e começando de trás para a frente, foi um jogador que treinou connosco, mas não jogou connosco, porque ele quando veio ao meio da época do Leixões, treinava com a equipa B e todos os fins de semana ia jogar a equipa dos Júniors. Na altura os Júniors estavam a precisar de jogadores que ajudassem a equipa e por isso o Tapsoba treinava connosco, mas jogava sempre nos Júniors. Mas era alguém que, e ele pode dizer isso, que eu sentia nele e falava com ele, que ele tinha potencial, se fosse humilde e se trabalhasse sempre muito, que era alguém que tinha potencial para chegar a altos voos. O Pedro Henrique foi alguém que também chegou à Vitória numa primeira fase, não teve grandes oportunidades na primeira equipa, foi alguém que queria muito aprender, era alguém que tinha muito potencial e também naquela altura ajudou-nos muito na equipa B, porque era alguém, apesar de ser jovem, já tinha alguma experiência e dava alguma experiência à nossa equipa, por isso foi um jogador, ainda hoje mantenho o contacto com ele e estou muito feliz que ele está lá na Tailândia e está a fazer o pé de meia dele, mas foi alguém que naquela altura vinha com muita vontade de aprender e que nos ajudou muito. O Rafinha, nós enquanto equipa técnica, foi alguém que chegou e víamos que desde o primeiro treino ele tinha algo diferente, tinha algo de especial. Era alguém que, por exemplo, num 1-0, mais o guarda-redes, era de uma eficácia tremenda, era um profissional que tudo o que fazia sempre em rotação máxima, ao nível do Tyler Boyd, que era outro jogador que tinha um potencial enorme e que chegou onde chegou pelo trabalho dele. O Rafinha muito mais talento, o Tyler era muito mais mecanizado. O Tyler, nós tínhamos de estar a dizer tudo o que ele tinha que fazer em todos os momentos do jogo. O Rafinha já tinha mais futebol de rua, já percebia mais o jogo, mas foram ambos jogadores que chegaram ao topo. O Rafinha agora
como é óbvio, ainda mais acima, mas muito, e nós falamos muitas vezes isso aqui aos nossos jogadores, muito pelo trabalho deles. O Rafinha era um profissional exemplar em todos os exercícios que fazia, todos os exercícios de velocidade, quer fosse 1 metro, 2 metros, 5 metros ou 10 metros, ele era sempre no máximo, por isso era alguém que desde sempre estava muito focado e sabia onde é que queria chegar, e quando nós sabemos onde é que queremos chegar e sabemos o que temos que fazer até lá chegar, estamos muito mais perto de atingir o sucesso. Mas olha para o Rafinha, na equipa B do Vitória, a primeira opção seria colocá-lo na equipa A, forçosamente. Naquela altura, olhava para o Rafinha e via com possibilidades de representar a seleção do Brasil? Naquela altura, e alguém que chega do Brasil com muito talento, mas que tinha que... E temos imensos casos de jogadores que se perdem com imenso talento. Certo, mas é isso que eu estava a dizer, a postura abnegada dele, o profissional que ele era, a perspectiva era que as coisas poderiam melhorar muito. Se me perguntasse naquela altura, olha, o Rafinha que está aqui daqui a uns anos vai jogar na seleção brasileira, era difícil para naquela altura perspectivar isso. Agora, uma coisa nós tínhamos certeza é que ele era alguém que naquela altura, e nós tínhamos que olhar para o patamar seguinte, era alguém que ia ter a oportunidade de jogar na equipa principal do Vitória, e que era alguém da forma como trabalhava e com a qualidade que tinha, que mesmo na equipa principal do Vitória iria fazer a diferença. Vitor, temos um Vitória, onde trabalhou 3 épocas, onde é vimaranense, é vitoriano, e temos um Chaves agora. Duas cidades com a mesma paixão pelo seu clube, 2 cidades com os seus adeptos fervorosos, até porque entre Guimarães e Chaves há uma ligação muito forte. Não sentiu muito a diferença de Guimarães para aqui, claramente? Embora o número de Guimarães seja maior, os certo, adeptos... Mas... Senti alguma diferença porque quando cá chegamos os jogos era a porta fechada e por isso tivemos a época toda, desde quando chegámos cá no dia 11 de fevereiro de 2021 até o fim da época, sentimos muito isso porque os jogos eram à porta fechada e não conseguíamos ver a verdadeira força dos adeptos do Chaves. Agora, sinto que devido à pandemia também afastou um pouco os adeptos do estádio, não só do Chaves como de outros clubes, mas com o decorrer da época e nesta altura temos sentido o fervor dos nossos adeptos e queremos sentir ainda mais até ao fim da época, como é óbvio, na devida proporção entre Chaves e Guimarães, porque Guimarães tem muitos mais habitantes, mas temos sentido o forte apoio dos nossos adeptos. Vitor, há uma curiosidade, o Chaves teve 16 anos na segunda Liga e teve 16 anos na Primeira Liga. Vamos desempatar isto esta época? O que posso prometer foi aquilo que eu disse desde que quando cheguei, nós temos que ser uma extensão dos nossos adeptos dentro do campo, temos que ser uma extensão dos adeptos transmontanos, que são povo de muita força e de muito trabalho e de muita crença, antes quebrar que torcer, e por isso nós, todos os treinos e todos os jogos, e creio que temos sido um bocadinho isso, se calhar isso também é um segredo desta equipa, que é o comprometimento que eles têm, o compromisso que têm entre todos, a intensidade que põem nos jogos, aquilo que eles fazem dentro do campo, o trabalho que dedicam à equipa, tem sido um bocadinho isso, e por isso aquilo que eu mais quero neste momento é que isso na realidade aconteça, que era uma subida de divisão com os Chaves, seria fantástico. Agora temos que ir jogo a jogo, ainda faltam 8 jornadas nesta altura, são 8 finais, mas prometemos que em todas as finais vamos deixar tudo o que temos dentro do campo. O Vitor, na época passada, quando chegou aqui a Chaves, numa altura em que o Chaves não estava bem colocado na tabela classificativa, consegue fazer um final de época excepcional, ao ponto de discutir até as últimas jornadas a subida da divisão. Não conseguiu a época passada. Eu diria que esta época estamos quase na mesma situação, em que o Chaves está lá em cima. O que é que falta a estes Chaves para chegar mesmo lá acima ao topo? O ano passado, quando cá chegamos, a equipa estava um bocadinho afastada dos lugares cimeiros, fizemos uma ótima recuperação, mas foi uma altura em que tínhamos, todos os jogos que a gente tinha era sempre no fio da navalha e algum percalço poderia nos afastar definitivamente da luta pela subida. Aconteceu isso depois de 5 vitórias seguidas, tivemos um resultado menos positivo, o que abalou um pouquinho a equipa, depois no jogo a seguir empatamos e aí foi difícil ficarmos colados aos lugares cimeiros. Este ano tivemos alguns percalços no início da época por causa da pandemia, até porque tivemos jogadores brasileiros que tiveram que estar em casa
durante 14 dias, depois quando começaram a treinar, estavam um bocadinho com níveis diferentes, jogadores que já estavam cá desde o início da época. Entretanto, tivemos 10 jogadores com o Covid, em alturas diferentes, e por isso tivemos alguns jogadores que tiveram que jogar após 14 dias em casa com um treino, que foram obrigados a jogar porque não tínhamos mais jogadores, nem suplentes tínhamos para o jogo, mas depois, a determinada altura, conseguimos estabilizar o grupo. Temos feito uma segunda volta muito boa, já no penúltimo jogo da primeira volta começamos a encetar a nossa recuperação, mas mesmo assim tivemos uma fase aqui no mês de dezembro em que tivemos apenas um jogo, porque os nossos adversários nessa altura, dois dos nossos dois adversários ficaram retidos em casa por causa do Covid, por isso nós tivemos ali um mês em que tivemos apenas um jogo, e nem jogos amigáveis podemos fazer por causa do Covid, mas tivemos uma resposta muito boa. Em 33 dias tivemos 8 jogos e tivemos resultados muito positivos, mas sentimos algum desgaste, porque ter 8 jogos em 33 dias, devemos depois pagar a fatura, e sentimos os jogadores desgastados aqui em alguns jogos que tivemos posterior. Agora creio que estamos outra vez confiantes, faltam 8 jogos, mas uma das coisas que eu dizia sempre aos nossos jogadores já desde o início da época é que as nossas equipas geralmente são mais fortes, costumam ser mais fortes na segunda volta, até porque o processo está mais consolidado, e da forma como nós treinamos e a intensidade como nós treinamos, depois tiramos dividendos disso na segunda volta. Foi aqui, foi também no Vitória, fazemos sempre segundas voltas melhores que as primeiras voltas, até porque o plantel também já estava mais consolidado, e eu recordo-me que, não sei se foi da segunda ou para a terceira ou da primeira para a segunda época, nós tivemos no Vitória 17 jogos sem perder em casa. E eu recordo que desde que chegamos aqui a Chaves, no dia 11 de fevereiro de 2021 até hoje, temos uma única derrota para o campeonato, e foi com um penalti meio esquisito. Vitor, temos 5 equipas a lutarem eu diria que pelos 2 lugares, e depois o outro também será um lugar que poderá dar acesso à Primeira Liga. Justifica-se mais que nunca dizer que agora que é jogo a jogo? Sim, é jogo a jogo, porque nós sabemos a competitividade que há nesta segunda liga. Todos os jogos são extremamente difíceis, porque o primeiro às vezes tem muitas dificuldades para ganhar, por exemplo, ao último em casa, ou o penúltimo pode ir ganhar à casa do segundo classificado. É um campeonato extremamente competitivo, porque quem está atento a esta segunda liga e se conhecer bem os plantéis, qualquer jogador de qualquer equipa pode encaixar num plantel, numa equipa que esteja nos lugares cimeiros. E é curioso que eu, quando recebi agora estes prémios de melhor treinador do mês de dezembro e de janeiro, eu fiz questão de dedicar o prémio do mês de janeiro a todos os treinadores desta segunda liga, porque, como é óbvio, aqueles que têm equipas que à partida têm mais possibilidades de ganhar, estão mais perto de ganhar mais jogos, mas temos colegas que estão em equipas que, apesar de não ganharem tantas vezes, têm feito trabalhos fantásticos, porque na realidade esta segunda liga é uma liga muito competitiva, e nem só quem ganha mais vezes é que está a fazer trabalhos fantásticos. Vítor, perder em Penafiel 2-1, depois estar em vantagem no marcador, e a jornada seguinte ser contra o Casa Pia, que tinha vindo a fazer um campeonato excepcional, como é que foi o trabalho semanal? Como é que foi dar confiança a esta equipa que vinha abalada de um resultado que não queria de todo, e ia defrontar um adversário poderoso como o tinha demonstrado no campeonato? Por vezes uma derrota pode ser a mãe de muitas vitórias, e sentimos que naquela altura foi um jogo que nos trouxe muitas lições, até porque nós, e se calhar muita gente não sabe, nós temos muitos jogadores que vieram do CNS este ano para a segunda liga, alguns que jogam de início, e sentimos que no jogo de Penafiel, se calhar, não fomos uma equipa tão humilde como costumamos ser, uma equipa tão comprometida como costumávamos ser. Se calhar já entramos um pouquinho em bicos de pés, e depois tivemos o dissabor no resultado. Creio que durante a semana voltamos ao trilho daquilo que tem que ser o Chaves, uma equipa de muito trabalho, uma equipa de vestir o fato de macaco, mas muito confiante e muito convicta daquilo que tem e que pode e que deve e que sabe fazer,
e por isso também da mesma forma que perdemos com o Penafiel, eu tinha a certeza que os nossos jogadores iam dar uma resposta muito boa contra o Casa Pia, e foi isso que aconteceu. Creio que fizemos um jogo fantástico contra uma equipa que até à altura tinha sofrido apenas 13 golos, e nós só num jogo marcámos 4 golos, por isso foi 30% dos golos que eles tinham sofrido em 25 jornadas. Vitor, o último jogo do Chaves será no Rio Ave. Espera não ter que esperar por esse jogo para fechar uma possível subida de divisão, mas se tiver que ser... Como é óbvio, aquilo que nós queríamos era, se possível, ganhar os jogos todos até ao final da época. É isso que vamos fazer em todos os jogos, vamos entrar sempre para ganhar, porque essa é a nossa imagem de marca, e é isso que temos que fazer. Queremos, como é óbvio, a oportunidade de subir divisão diretamente, se possível antes da última jornada, como é óbvio, mas se tiver que ser na última jornada, vamos disputar os jogos como todos fazemos, apesar de ser em Vila do Conde, como sabemos, um campo difícil, vamos respeitar muito o nosso adversário, mas tudo faremos para levar de vencido o nosso adversário. Vitor, falou há pouco que os 2 prémios que ganhou de 2 meses como o melhor treinador da segunda Liga, que os repartiu por todos os treinadores desta competição. Eu olho para aquilo que são as mudanças técnicas das equipas, principalmente do fundo da tabela classificativa, o Varzim, o Académico de Viseu, todas as equipas mudaram de treinadores. O que é que isso... Eu acho que quando uma direção, uma administração escolhe um treinador, é porque acredita no trabalho do treinador, e se acredita no trabalho do treinador deve dar tempo, deve dar força, deve dar estabilidade, deve dar apoio para que as coisas corram bem. Eu não sou, como é óbvio, apologista que haja troca de treinadores, a não ser que aconteça algo de muito grave entre o treinador e os jogadores, e que a relação esteja muito desgastada. Se isso não acontecer, eu acho que a estabilidade que as direções devem dar às equipas técnicas são o sustento, até para que os jogadores também percebam que a direção está com o treinador e que está com os jogadores, e acredita no trabalho que está a ser feito e no processo, e por isso, quando uma direção contrata um treinador, é porque acredita no trabalho dele, acredita nas suas capacidades, não só como treinador, como líder de um grupo, e por isso as mudanças, a maior parte das vezes, nunca são benéficas. Vitor, agradeço-lhe este bocadinho que temos aqui à conversa, espero que este Chaves continue nos êxitos, mais ainda um bocadinho, porque tem que ultrapassar alguns adversários, e que possamos no final da época estarmos aqui a festejar uma subida do Grupo Esportivo Chaves. Certo, eu é que agradeço a presença de vocês aqui, desejo muito sucesso para o vosso programa. Na realidade foi muito bom recebê-los aqui, até porque também são de Guimarães, e tenho a certeza que também quando chegaram aqui a Chaves sentiram uma boa receptividade das gentes de Chaves, que são gentes muito acolhedoras, e por isso obrigado pela oportunidade. Resta-me acrescentar um muito obrigado ao Grupo Desportivo de Chaves, um muito obrigado ao Vítor Campelos, e um muito obrigado ao meu amigo Sérgio Mota, o homem da imprensa, o diretor da imprensa do Grupo Desportivo de Chaves, que nos acolheu tão bem. Foi mais um pontapé de saída.